Fala galera, sejam bem-vindos ao ADT Jus. Está começando mais um episódio. E hoje o nosso convidado especial será a Lei número 9.433, que trata sobre a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. E galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário aí embaixo. Vamos lá? Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 19 do artigo 21 da Constituição Federal e altera o artigo 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Título 1 da Política Nacional de Recursos Hídricos. Capítulo 1 dos Fundamentos. Artigo 1º. A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. Inciso 1. A água é um bem de domínio público. Inciso 2. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Inciso 3. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Inciso 4. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Inciso 5. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 6. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Capítulo 2 dos Objetivos. Artigo 2º. São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1. Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Inciso 2. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Inciso 3. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes de uso inadequado dos recursos naturais. Inciso 4. Incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. Capítulo 3 das Diretrizes Gerais de Ação. Artigo 3º. Constituem diretrizes gerais de ação para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1. A gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. Inciso 2. A adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país. Inciso 3. A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Inciso 4. A articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com planejamentos regional, estadual e nacional. Inciso 5. A articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. Inciso 6. A integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. Artigo 4º. A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum. Capítulos, capítulo 4 dos Instrumentos. Artigo 5º. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1. Os planos de recursos hídricos. Inciso 2. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água. Inciso 3. A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Inciso 4. A cobrança pelo uso de recursos hídricos. Inciso 5. A compensação a municípios. Inciso 6. O sistema de informações sobre recursos hídricos. Seção 1 dos Planos de Recursos Hídricos. Artigo 6º. Os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. Artigo 7º. Os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo. Inciso 1. Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. Inciso 2. Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo.
Inciso 3, balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos em quantidade e qualidade, ou identificação de conflitos potenciais. Inciso 4, metas de racionalização de uso, aumento de quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. Inciso 5, medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para atendimento das metas previstas. Incisos 6 e 7 vetados. Inciso 8, prioridades para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Inciso 9, diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Inciso 10, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas à proteção dos recursos hídricos. Artigo 8º. Os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. Seção 2. O enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da água. Artigo 9. O enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da água visa a: inciso 1, assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. Inciso 2, diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas permanentes. Artigo 10. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental. Seção 3. Da outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Artigo 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Artigo 12. Estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos. Inciso 1. Derivação ou cooptação de parcela de água existente em um corpo d'água para o consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Inciso 2. Extração de água de aquífero subterrâneo para o consumo final ou insumo de processo produtivo. Inciso 3, lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Inciso 4, aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Inciso 5, outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. Parágrafo 1º. Independem de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento. Inciso 1. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. Inciso 2. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Inciso 3. As acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. Parágrafo 2º. A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso 8 do artigo 35 desta lei, obedecida a disciplina da legislação setorial específica. Artigo 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes. Artigo 14. A outorga efetivar-se-á por ato de autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para conceder a outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º vetado. Artigo 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias. Inciso 1. Não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga. Inciso 2. Ausência de uso por 3 anos consecutivos. Inciso 3. Necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas. Inciso 4. Necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental. Inciso 5.
Necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para os quais não se disponha de fontes alternativas. Inciso 6. Necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água. Artigo 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos, renovável. Artigo 17. Vetado. Artigo 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. Seção 4. Da cobrança do uso de recursos hídricos. Artigo 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva. Inciso 1. Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma dis- indicação de seu real valor. Inciso 2. Incentivar a racionalização do uso da água. Inciso 3. Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Artigo 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, nos termos do artigo 12 desta lei. Parágrafo único. Vetado. Artigo 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos devem ser observados, dentre outros: inciso 1, nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu regime de variação; inciso 2, nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxicidade do afluente. Artigo 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados. Inciso 1. No financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos planos de recursos hídricos. Inciso 2. No pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Parágrafo 1º. A aplicação nas despesas previstas no inciso 2 deste artigo é limitada a 7,5% do total arrecadado. Parágrafo 2º. Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo de água. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 23. Vetado. Seção 5 da compensação a municípios. Artigo 24. Vetado. Seção 6 do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Artigo 25. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Artigo 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Inciso 1. Descentralização da obtenção e produção de dados e informações. Inciso 2. Coordenação unificada do sistema. Inciso 3. Acesso aos dados e informações garantido a toda a sociedade. Artigo 27. São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Inciso 1. Reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil. Inciso 2. Atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional. Inciso 3. Fornecer subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos. Capítulo 5. Do rateio de custos das obras de uso múltiplo de interesse comum ou coletivo. Artigo 28. Vetado. Capítulo 6. Da ação do poder público. Artigo 29. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo Federal, inciso 1, tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 2, outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os usos na sua esfera de competência.
Inciso 3, implantar e gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em âmbito nacional. Inciso 4, promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Parágrafo único. O Poder Executivo Federal indicará, por decreto, a autoridade responsável pela efetivação de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos sobre domínio da União. Artigo 30. Na implantação de política nacional de recursos hídricos, cabe aos poderes executivos estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência. Inciso 1. Outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos. Inciso 2. Realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica. Inciso 3, implantar e gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos no em âmbito estadual e do Distrito Federal. Inciso 4, promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Artigo 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os poderes executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos. Título 2 do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Capítulo 1 dos Objetivos e da Composição. Artigo 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos com os seguintes objetivos: Inciso 1, coordenar a gestão integrada das águas. Inciso 2, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos. Inciso 3, implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 4, planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos. Inciso 5, promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Artigo 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 1. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1A. A Agência Nacional de Águas. Inciso 2. Os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 3. Os Comitês de Bacia Hidrográfica. Inciso 4. Os órgãos dos poderes público federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos. Inciso 5. As agências de água. Capítulo 2 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por: Inciso 1. Representantes dos ministérios e secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos. Inciso 2. Representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Inciso 3. Representantes dos usuários dos recursos hídricos. Inciso 4. Representantes das organizações civis de recursos hídricos. Parágrafo único. O número de representantes do Poder Executivo Federal não poderá exceder a metade mais um do total dos membros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, inciso 1, promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários. Inciso 2, arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre os conselhos estaduais e recursos hídricos. Inciso 3, deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão implantados. Inciso 4, deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos conselhos estaduais de recursos hídricos ou pelos comitês de bacia hidrográfica. Inciso 5, analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 6, estabelecer diretrizes complementares para a implementação de política nacional de recursos hídricos. Inciso 6, estabelecer diretrizes complementares para a implementação da política nacional de recursos hídricos. Aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 7, aprovar propostas de instituição dos comitês de bacia hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a colaboração de seus regimentos. Inciso 8, vetado. Inciso 9, acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Inciso 10,
Estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso. Inciso 11. Zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB. Inciso 12. Estabelecer diretrizes para a implementação da PNSB, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, SNISB, o ISNISB. Inciso 13. Apreciar o relatório de segurança de barragens, fazendo, se necessário, recomendações para a melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso Nacional. Artigo 36. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por: inciso 1, um presidente, que será ministro de Estado de Desenvolvimento Regional. Inciso 2, um secretário executivo, que será o titular do órgão integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela gestão dos recursos hídricos. Capítulo 3. Dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Artigo 37. Os comitês de bacia hidrográfica terão como área de atuação: inciso 1, a totalidade de uma bacia hidrográfica; inciso 2, subbacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse tributário; ou, inciso 3, grupo de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas. Parágrafo único. A instituição de comitês de bacia hidrográfica em rios de domínio da União será efetivada por ato do Presidente da República. Artigo 38. Compete aos comitês de bacia hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: inciso 1, promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; inciso 2, arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; inciso 3, aprovar o plano de recursos hídricos da bacia; inciso 4, acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; inciso 5, propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes. Inciso 6. Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados. Inciso 7. Vetado. Inciso 8. Vetado. Inciso 9. Estabelecer critérios e promover o rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Parágrafo único. Das decisões dos comitês de bacia hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de competência. Artigo 39. Os comitês de bacia hidrográfica são compostos por representantes: inciso 1, da União; inciso 2, dos Estados e do Distrito Federal, cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; inciso 3, dos municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; inciso 4, dos usuários das águas de sua área de atuação; inciso 5, das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. Parágrafo 1º. O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada à representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a metade do total de membros. Parágrafo 2º. Nos comitês de bacia hidrográfica, de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 3º. Os comitês de bacia hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras indígenas devem ser incluídos representantes. Inciso 1. Da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, como parte da representação da União. Inciso 2. Das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia. Inciso 4. A participação da União nos comitês de bacia hidrográfica com área de atuação restrita a bacias de rios sobre domínio estadual, dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos. Artigo 40. Os comitês de bacia hidrográfica serão dirigidos por um presidente e um secretário, eleitos dentre seus membros.
Capítulo 6 das agências de água. Artigo 41. As agências de água exercerão a função de secretaria executiva do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Artigo 42. As agências de água terão a mesma área de atuação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica. Parágrafo único. A criação das agências de água será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, mediante solicitação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica. Artigo 43. A criação de uma agência de água é condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: inciso 1, prévia existência do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Inciso 2, viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos ou recursos hídricos em sua área de atuação. Artigo 44. Compete às agências de água, no âmbito de sua área de atuação. Inciso 1. Manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação. Inciso 2. Manter o cadastro de usuários de recursos hídricos. Inciso 3. Efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Inciso 4. Analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos. Inciso 5. Acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação. Inciso 6. Gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em sua área de atuação. Inciso 7. Celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências. Inciso 7. Elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Inciso 9. Promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação. Inciso 10. Elaborar o plano de recursos hídricos para apreciação do respectivo comitê de bacia hidrográfica. Inciso 11. Propor ao respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. A linha A. O enquadramento dos corpos de água nas classes de uso para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio destes. A linha B. Os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos. A linha C. O plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos. A linha D. O rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Capítulo 5 da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela gestão dos recursos hídricos. Artigo 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, inciso 1, prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 2, revogado. Inciso 3, instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Inciso 4, revogado. Inciso 5, elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Capítulo 6 das Organizações Civis de Recursos Hídricos. Artigo 47. São consideradas, para os efeitos desta lei, organizações civis de recursos hídricos. Inciso 1. Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas. Inciso 2. Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos. Inciso 3. Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos. Inciso 4. Organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. Inciso 5. Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Artigo 48. Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas. Título 3 das infrações e penalidades. Artigo 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. Inciso 1.
derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso. Inciso 2. Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes. Inciso 3. Vetado. Inciso 4. Utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. Inciso 5. Perfurar poços para a extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Inciso 6. Fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos. Inciso 7. Infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes. Inciso 8. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. Artigo 50. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referente à execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração. Inciso 1. Advertência por escrito, na qual terão estabelecidos prazos para a correção das irregularidades. Inciso 2. Multa simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$ 100 a R$ 50 milhões. Inciso 3. Embargo provisório, por prazo determinado, para a execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos. Inciso 4. Embargo definitivo, com revogação da outorga, se for caso, para impor incontinente no seu antigo estado os recursos hídricos, leitos e margens nos termos do artigo 58 e 59 do Código de Águas, ou tamponar os poços de extração de água subterrânea. Parágrafo 1º. Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do valor máximo combinado em abstrato. Parágrafo 2º. No caso dos incisos 3 e 4, independentemente da pena de multa, serão cobrados do infrator as despesas em que incorrer a administração para tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos artigos 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indenização dos danos a que der causa. Parágrafo 3º. Da aplicação das sanções previstas nesse título, caberá recurso à autoridade administrativa competente, nos termos do regulamento. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Título 4 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar às organizações sem fins lucrativos relacionadas no artigo 47 desta lei, por prazo determinado, o exercício de funções de competência das agências de água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos. Artigo 52. Enquanto não estiver aprovado o regulamento ou o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a utilização dos potenciais hidráulicos para fim de geração de energia elétrica continuará subordinada à disciplina da legislação setorial específica. Artigo 53. O Poder Executivo, no prazo de 120 dias, a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação das agências de água. Artigo 54. O artigo 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 3. 4,4% à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Inciso 4. 3,6% ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, DENAE, do Ministério de Minas e Energia. 2% ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
Parágrafo 4º. A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional. Parágrafo 5º. A cota destinada ao DENAI será empregada na operação e expansão de da sua rede hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos e em serviços relacionados ao aproveitamento da energia hidráulica. Parágrafo único. Os novos percentuais definidos no caput deste artigo entrarão em vigor no prazo de 180 dias, contados a partir da data de publicação desta lei. Artigo 55. O Poder Executivo Federal regulamentará esta lei no prazo de 180 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 56. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 57. Revogam-se as disposições em contrário. Galera, é isso aí. Essa foi a lei número 9.433, que trata sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida. E se você curtiu esse episódio, se melhorou seu dia, sua semana, seu mês, seu ano, seus estudos, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima, galera. Um forte abraço. Tchau.